Lucas trabalhava em uma transportadora noturna, responsável por dirigir caminhões carregados de produtos por estradas isoladas. Era um homem comum, cansado, acostumado a longas viagens em silêncio. Naquela noite, o relógio marcava 2h37 quando ele entrou na rodovia 86, um trecho conhecido pelos motoristas como a Estrada dos Ecos. O asfalto sumia em meio à neblina, e o rádio chiava, como se uma interferência invisível estivesse tentando captar vozes. Lucas sempre sentia um arrepio ao atravessar aquele trecho, mas seguia, fingindo que não ouvia os barulhos estranhos vindos do mato, gemidos longos, quase humanos. Mas naquela noite, algo mudou. O caminhão pareceu perder força, e o som do motor começou a oscilar. Ele encostou o veículo, desceu com uma lanterna e percebeu algo inquietante. O ar estava parado, pesado, e não havia o som de insetos, nem o farfalhar do vento. O silêncio era denso demais, quase palpável. Então, ele ouviu um sussurro vindo da mata, baixo, como se alguém repetisse seu nome: Lucas. No primeiro instante, ele pensou que fosse o vento. Mas o som repetiu, mais perto. Lucas. Era impossível. Aquela voz vinha de vários lugares ao mesmo tempo, ecoando entre as árvores. Ele sentiu o corpo gelar e recuou para perto do caminhão. Quando apontou a lanterna em direção ao mato, os feixes de luz pareciam engolidos pela escuridão. A cada passo para trás, o som ficava mais nítido e então ele percebeu algo que o fez quase desmaiar. Uma silhueta pálida, curvada, espiava por entre os galhos. O rosto era comprido demais, sem olhos, apenas buracos negros no lugar. Lucas tropeçou, caiu no chão e tentou se levantar. Mas a coisa se movia com um tremor rápido, distorcido, como se cada movimento fosse em vários quadros diferentes. O som de ossos estalando acompanhava sua aproximação. Ele correu até a porta do caminhão, trêmulo, tentando ligar o motor, mas nada acontecia. E, do lado de fora, a coisa começou a bater no vidro devagar, como se estivesse brincando com ele. O vidro embaçava com cada toque. Lucas via marcas de dedos longos, muito longos, deslizando no para-brisa. Ele tentava respirar, mas o ar parecia sumir dentro da cabine. Vai embora, sussurrava para si mesmo. Então, a criatura parou. O silêncio tomou conta novamente, e, por um segundo, ele acreditou que tudo tinha acabado. Foi quando o rádio do caminhão ligou sozinho. Um ruído estático preencheu a cabine, e entre os chiados, a voz apareceu, a mesma voz. Eu tô vendo você. Lucas arrancou o microfone do rádio e jogou no chão. Nesse instante, as luzes do painel voltaram, o motor rugiu e ele pisou fundo no acelerador, fugindo sem olhar para trás. Mas, ao observar o retrovisor, o que viu o deixou paralisado. Uma sombra acompanhava o caminhão pela lateral da estrada, correndo na mesma velocidade que ele, com movimentos inumanos, os braços se esticando, quase tocando a lataria. Ele acelerou ainda mais, o motor gritando, até que a criatura sumiu ou ele quis acreditar nisso. Lucas dirigiu até o amanhecer, sem parar, tremendo, até chegar a um posto de gasolina abandonado no meio do nada. Parou, respirou fundo e saiu do caminhão. O corpo inteiro estava coberto de suor frio. Foi até o banheiro para lavar o rosto, mas, ao olhar no espelho, viu atrás de si a mesma figura pálida, parada na entrada. Ele se virou num reflexo instantâneo, mas o espaço estava vazio. Só o espelho mostrava a criatura, imóvel, como se estivesse presa dentro dele. E então ela moveu a cabeça, lentamente, olhando diretamente para os olhos dele através do reflexo. Lucas quebrou o espelho com um soco, o sangue escorreu da mão, e ele saiu correndo do banheiro. De volta ao caminhão, percebeu algo novo no banco do passageiro, uma mancha de lama, e no meio dela, marcas de mãos, como se alguém tivesse se sentado ali. O rádio começou a chiar novamente, mas desta vez a voz era diferente, mais próxima, mais real. Você me trouxe com você. O desespero o dominou. Ele arrancou pela estrada novamente, sem destino, tentando convencer a si mesmo que estava tendo um surto, que tudo era cansaço, alucinação. Mas quanto mais tentava ignorar,
mais o mundo ao redor parecia distorcer. As árvores se alongavam demais, o horizonte tremia, e o som da criatura seguia aquele sussurro, agora mais rouco, mais impaciente. Lucas. Ele começou a ver o vulto andando ao lado da estrada, aparecendo entre os postes, sempre olhando para ele. E então, o rádio do caminhão ligou de novo, com uma interferência tão forte que parecia estourar os alto-falantes. Entre os ruídos, uma frase cortou o ar: "Pare o caminhão." O corpo dele obedeceu antes mesmo da mente processar. Parou. E, no instante seguinte, algo se arrastou sobre o teto da cabine. O som era horrível, como garras rasgando metal. Lucas ficou imóvel, chorando silenciosamente, quando uma gota preta caiu no painel. Não era óleo, era sangue. A última coisa que ele se lembra é de ter olhado para cima. O teto começou a se deformar, afundando, como se algo muito pesado estivesse tentando entrar. E então o para-brisa se estilhaçou, e a criatura desceu diante dele agora completa. Tinha o corpo coberto por uma pele cinza, os ossos visíveis, o rosto rachado por onde escorria uma substância escura. Ela abriu a boca, e o som que saiu não era humano, era o som de centenas de vozes gritando juntas, pedindo ajuda. Lucas tentou correr, mas a coisa o agarrou pelo rosto e o puxou para dentro da escuridão que se formou ao redor do caminhão. Quando os outros motoristas encontraram o veículo horas depois, o caminhão estava vazio, o vidro quebrado e o rádio chiando uma única palavra, repetida sem parar: Lucas. Marta era vigilante noturna em um prédio comercial recém-construído no centro. Durante o dia, o local era cheio de engenheiros, trabalhadores e barulho, mas à noite, tudo se tornava um labirinto vazio, frio e silencioso. Ela gostava da tranquilidade, até que começaram os sons. Primeiro, um gotejar constante vindo das paredes do subsolo. Depois, ruídos pesados, como passos arrastados, vindos de algum ponto onde não deveria haver ninguém. O síndico disse que era encanamento novo se ajustando, mas Marta sabia distinguir som de cano de som de algo vivo. Naquela noite, durante a ronda, o barulho estava diferente, mais grave, compassado, como uma respiração profunda que parecia vir do chão. A luz de emergência piscava, criando sombras em movimento. Quando ela chegou à escada que descia ao subsolo, o ar estava úmido, e um cheiro de ferro e terra tomava o ar. Cada degrau que descia parecia levá-la para mais longe do mundo real. E então, quando o feixe da lanterna tocou o chão, ela viu pegadas enormes, deformadas, marcadas na poeira. As marcas seguiam até o fundo do corredor, onde o gerador fazia um zumbido irregular. Marta tentou rir de si mesma, talvez fosse sujeira, talvez as marcas fossem de algum operário. Mas então, a luz da lanterna tremeu, e ela ouviu algo rastejando, lento, molhado. A ponta da luz revelou uma perna longa demais, dobrada em ângulos impossíveis, arrastando-se no chão. Marta recuou, o coração disparando. O barulho ficou mais alto, e o ar começou a vibrar, como se a criatura respirasse com força, enchendo o ambiente de um chiado grotesco. E então, entre as sombras, um rosto surgiu, uma pele translúcida, esticada sobre ossos pontiagudos, com olhos pequenos e fundos, brilhando em um tom amarelado. Marta gritou e correu, tropeçando nas escadas, batendo os joelhos no cimento, mas não parou até alcançar o térreo. Trancou a porta do subsolo e tentou ligar para alguém. Nenhuma linha funcionava. Quando o silêncio voltou, ela percebeu um som abafado vindo do outro lado da porta, batidas rítmicas, lentas, como se algo testasse a resistência do ferro. A madrugada avançava. Marta se refugiou na guarita, tentando raciocinar. As câmeras de segurança mostravam apenas estática, exceto uma a do corredor do subsolo. Nela, a imagem era distorcida, mas dava para ver uma figura parada, curvada, respirando pesado. A cabeça balançava como se estivesse tentando compreender o espaço. A imagem piscou, e a criatura já estava mais próxima. Piscou de novo e ela estava bem diante da câmera. A boca se abriu devagar, revelando uma fileira de dentes finos e longos. E então, algo impossível. A criatura olhou direto para o monitor, e a tela trincou. Marta se afastou, em pânico. O gerador falhou de vez, mergulhando o prédio na escuridão total. Do lado de fora, apenas o som do vento e, de vez em quando,
um arranhar metálico vindo das paredes. Quando as luzes de emergência voltaram, uma sombra passou rapidamente pela porta de vidro da guarita. Marta congelou. E foi quando percebeu que, no reflexo do vidro, algo se movia atrás dela. Ela virou-se devagar e viu, por apenas um instante, um braço negro se retraindo pela janela quebrada. O sangue frio percorreu seu corpo. Correu pelos corredores, os sapatos escorregando no chão polido. A coisa estava dentro do prédio. A cada andar, o som dela se aproximava, o bater dos ossos, o estalo de juntas, o roçar de algo viscoso nas paredes. Marta entrou em uma sala vazia e se escondeu atrás de uma mesa. O barulho cessou. O silêncio era quase insuportável, até que ela ouviu um som sutil, respiração. Lenta, profunda, logo atrás dela. A criatura estava ali. Antes que ela pudesse correr, uma voz baixa e rouca sussurrou perto de seu ouvido: "Você abriu o caminho." Ela saltou, caiu no chão, e a lanterna rodou até parar diante da coisa. Pela primeira vez, ela viu por completo uma figura humana deformada, com o tronco virado ao contrário e os membros torcidos. A pele vibrava, como se algo tentasse sair de dentro. Marta pegou a lanterna e apontou para o rosto da criatura. O que viu fez o estômago revirar. Sob a pele translúcida, rostos se moviam, pressionando por dentro, como se dezenas de pessoas tentassem escapar. Cada um gritava sem som, apenas abrindo a boca em desespero. A criatura deu um passo, e o chão pareceu estremecer. Marta recuou, mas tropeçou em uma grade metálica que cobria uma abertura no piso, o poço de ventilação do prédio. O som do vento vindo dali parecia um lamento. A criatura se aproximava, inclinando a cabeça de lado, curioso, quase estudando sua presa. Então, sem pensar, Marta pegou o bastão de ferro que levava e golpeou o chão, fazendo a grade soltar. Quando a coisa se inclinou sobre ela, ela empurrou com todas as forças. O monstro caiu, arranhando as bordas, soltando gritos que não pareciam vir de uma única garganta. O barulho da queda ecoou por longos segundos. Marta ficou parada, chorando, olhando para o buraco. O silêncio retornou. Tudo parecia ter acabado. Mas quando ela se inclinou para verificar, uma mão pálida emergiu, segurando a beira da fenda. Outra mão apareceu, e depois o rosto ou o que restava dele. Metade queimado, a outra metade sorrindo. "Eu sempre estive abaixo", murmurou a criatura, subindo novamente. Marta fugiu desesperada, correu até a saída principal e rompeu o vidro, cortando-se toda. Caiu na rua, ofegante, observando o prédio às suas costas. As luzes piscaram todas de uma vez, e, por um breve instante, uma silhueta apareceu em cada janela, dezenas de sombras idênticas à criatura. Quando os policiais chegaram horas depois, encontraram o prédio vazio. Nenhum sinal de Marta. Mas no subsolo, nas paredes cobertas de limo, havia marcas de garras e uma frase escrita com sangue seco: "Abaixo, ainda respiram." Vinícius era entregador noturno e costumava dizer que nada o assustava, nem ruas desertas, nem clientes estranhos, nem a solidão das madrugadas. Até aquela noite. A cidade estava coberta por uma neblina tão densa que engolia as luzes dos postes. Ele tinha uma última entrega antes de encerrar o turno. Uma casa antiga na Rua das Hortênsias, região onde o GPS falhava constantemente. Quando chegou, o portão estava entreaberto, e a casa parecia abandonada. Mesmo assim, ele chamou: "Entrega para Sr. Gustavo." Nenhuma resposta. Entrou alguns passos no quintal, e o som do portão se fechando atrás dele o fez gelar. Droga! A neblina parecia viva, movendo-se ao redor dele. Então, uma voz soou, distante, rouca: "Você não devia estar aqui." Vinícius girou o corpo, mas só viu o branco espesso do ar. Quando olhou para o chão, percebeu marcas de pés descalços na lama frescas, indo na direção oposta. Pegou o pacote e começou a andar, tentando voltar para o portão. Mas ele havia desaparecido. O pânico cresceu. Ele andava em círculos, e cada passo parecia levá-lo mais fundo em um espaço que não fazia sentido. A neblina tinha cheiro de podridão, e sons baixos, como sussurros, ecoavam dentro dela. Vinícius. Chamavam seu nome.
Ele tentou responder, gritando, mas a própria voz soou distante, abafada, como se a neblina engolisse o som. Um vulto surgiu à frente alto, magro, parado. A figura usava um terno escuro, completamente encharcado, e o rosto estava coberto por uma fumaça densa que se movia em redemoinhos. "Senhor Gustavo?", perguntou ele, tentando manter a voz firme. A figura deu um passo à frente, e o som do sapato contra a terra foi seco, ecoando longe demais para ser normal. A névoa se abriu um pouco, e Vinícius viu algo que fez o estômago revirar. O rosto não existia. Apenas buracos profundos de onde escapava vapor quente, e dentro deles, algo se movia como olhos tentando nascer. Ele correu, tropeçando, mas cada direção levava ao mesmo lugar, a casa. Era como se o mundo estivesse dobrado sobre si. O homem da névoa estava sempre lá, parado, observando, sem se mover. Às vezes, aparecia mais próximo, outras, longe, como uma miragem. Vinícius percebeu que as vozes vinham dele. Milhares de sussurros diferentes, masculinos, femininos, infantis, misturados, chorando, pedindo para sair. "Devolva o que não é seu", diziam. "Devolva." Ele jogou o pacote no chão, desesperado. A caixa se abriu dentro, um espelho antigo, rachado, manchado de preto. Quando olhou para o reflexo, viu não o próprio rosto, mas o do homem da névoa, olhando de volta. E então, um braço pálido saiu do vidro e agarrou seu pulso. O frio invadiu seu corpo de uma vez, e tudo ficou silencioso. Vinícius acordou em meio ao quintal, deitado na terra molhada. A casa agora parecia diferente, viva. As janelas brilhavam, e dentro delas, sombras se moviam. Ele ouviu passos no interior e, contra o instinto, se aproximou. Na sala, o ar era pesado, úmido, e as paredes estavam cobertas por mofo. No centro, o espelho que havia entregue estava pendurado, limpo, refletindo algo impossível. Um corredor infinito, cheio de pessoas presas dentro do reflexo, batendo nas paredes de vidro. Entre elas, ele reconheceu o próprio rosto. A imagem dele, dentro do espelho, gritava sem som. Vinícius recuou, mas a voz atrás dele soou novamente, agora mais próxima, nítida: "Você é mais um." Quando se virou, o homem da névoa estava a poucos passos, estendendo a mão. A pele dos dedos escorria como fumaça sólida. Ele tentou correr, mas o ar o impedia de se mover. Era como se a atmosfera ao redor tivesse se tornado líquida. A figura se aproximou lentamente, cada passo dissolvendo parte do chão. "Eu trouxe você de volta", disse uma das vozes, ecoando de dentro da fumaça. A névoa engoliu tudo a casa, o quintal, o som. Vinícius sentiu algo tocar seu rosto, frio como gelo, e então a escuridão o tomou. Quando abriu os olhos novamente, estava na calçada, ao lado da moto. O pacote não estava mais lá. Tentou ligar o motor, mas o visor mostrava apenas uma data: 2 de novembro de 1954. Ele piscou, confuso. Ao redor, nada parecia igual. As ruas estavam vazias, os postes enferrujados, e a cidade parecia abandonada há décadas. No reflexo do retrovisor, algo se movia, uma névoa, densa, tomando forma. Quando olhou mais de perto, viu o homem da névoa parado atrás dele, imóvel, o rosto agora quase humano, exceto pelos olhos 2 buracos negros que pulsavam. "Agora você é o mensageiro", disse a voz, e o som saiu da garganta de Vinícius, não da criatura. Ele gritou, tentando se libertar, mas o corpo não respondia. O espelho do retrovisor começou a derreter, revelando rostos presos dentro dele, dezenas, gritando sem som. O vento soprou, levando a névoa, e quando dissipou, Vinícius não estava mais ali. A moto ficou caída no chão, com o farol aceso e o velocímetro marcando 0. Na calçada, o pacote reapareceu, intacto, e dentro dele, o espelho agora refletia um novo rosto preso entre as rachaduras do de Vinícius, com a boca aberta em um grito eterno. A floresta ao redor do vilarejo de Pedra Fria era densa e silenciosa, como se cada árvore guardasse um segredo antigo demais para ser contado. Marta cresceu ouvindo que ninguém devia atravessar a mata depois do pôr do sol, porque algo ali dentro não apenas observava, mas chorava um som humano demais para ser animal,
e desesperado demais para ser de um homem. Uma lenda falava sobre aquele que não tem rosto, uma criatura que vaga à procura de feições para roubar, um espírito amaldiçoado que carrega o eco das vozes que devorou. Marta nunca acreditou nisso, até que o irmão dela, Caio, desapareceu ao tentar cortar caminho pela floresta. Naquela noite, o choro começou longo, agudo, e parecia vir de todas as direções. Nenhum cachorro latiu, nenhuma porta se abriu. Só o som, molhado e arrastado, como se algo chorasse dentro das próprias árvores. Dias depois, Marta decidiu entrar na mata sozinha. O corpo do irmão não foi encontrado, apenas as roupas dele, encharcadas e presas nos galhos, como se tivessem sido arrancadas durante uma fuga desesperada. Ela seguiu a trilha estreita com uma lanterna tremendo na mão. A cada passo, a sensação de ser observada aumentava, e o vento, mesmo sem força, parecia sussurrar seu nome. Marta. O som veio grave, rouco, e fez o sangue dela gelar. Quando se virou, nada. Só galhos retorcidos e sombras densas demais para o horário. Então, no reflexo de uma poça d'água, ela viu uma figura atrás de si, alta, magra, completamente negra, mas sem rosto algum, apenas uma superfície lisa, como uma máscara feita de pele. A lanterna falhou, e o choro começou outra vez. Agora mais perto. Agora humano. Marta correu, tropeçando nas raízes, rasgando as pernas nos espinhos. O som do choro a seguia, cada vez mais alto, até que ela se viu cercada por árvores que pareciam se fechar ao redor dela. Tentou subir num tronco, mas algo frio agarrou seu tornozelo. Ela gritou, chutou o vazio, e viu apenas dedos compridos, sem unhas, puxando-a para baixo. A criatura se aproximava, chorando como uma criança ferida. E, por um instante, Marta sentiu pena até perceber que o som do choro saía de um buraco no lugar da boca. Um buraco que se abria cada vez mais, revelando dentro dele olhos. Dezenas deles, piscando como se tentassem olhar para fora. Foi então que ela entendeu. Aquele ser não buscava apenas rostos, ele os guardava dentro de si. Ela fugiu, correndo em direção à parte mais funda da mata. O tempo parecia distorcido, o céu escureceu sem explicação, e a floresta se tornou um labirinto. O choro agora se multiplicava. Várias vozes, de diferentes tons, todas lamentando, chorando, gritando nomes, e entre elas, Marta ouviu o de Caio. Marta, volta para mim. A voz era idêntica à do irmão. Ela parou. Chorou. Queria acreditar que era ele. Mas, ao olhar em volta, viu dezenas de corpos presos nos troncos das árvores, como se fossem parte delas. Rostos inchados, distorcidos, derretidos na madeira. Um deles se mexeu e sussurrou o nome dela com os lábios partidos. A criatura surgiu novamente, a poucos metros. Ainda sem rosto, mas agora com uma deformidade pulsando onde deveria haver uma boca. E de dentro dela, Marta viu o rosto do irmão vivo, se contorcendo, tentando sair. Ela correu, mas o chão cedeu sob seus pés. Caiu em algo que parecia lama, mas era uma mistura de carne e troncos, e no fundo havia rostos centenas, todos chorando. Uma mão agarrou o braço dela, e o rosto do irmão emergiu na lama, suplicando. Me ajuda, Marta, ele vai me apagar. Mas quando ela tentou puxá-lo, sentiu a pele dele se desmanchar entre seus dedos. E o choro parou de repente. Silêncio total. Até que uma voz sussurrou bem perto do ouvido dela. Agora é sua vez de chorar por mim. Dias depois, moradores encontraram a lanterna de Marta acesa na beira da floresta. Ninguém mais entrou para procurá-la. Mas à noite, o choro recomeçou mais forte, mais próximo das casas. Algumas pessoas juram que veem rostos nas janelas das árvores quando o luar é cheio. Rostos que choram, imploram, ou sorriem com os lábios trincados. O povo de Pedra Fria aprendeu a ignorar. A cada geração, alguém desaparece, e o som volta. Dizem que o choro é um pedido, mas outros acreditam que é um aviso. Quem escutar com atenção demais acaba sendo chamado para dentro. E quando o vento sopra o nome de alguém, é porque o sem rosto já escolheu sua próxima face. Era uma cidade pequena, cercada por colinas, onde as noites pareciam mais longas do que em qualquer outro lugar.
Jonas trabalhava como vigia noturno num galpão abandonado que a prefeitura planejava demolir há anos, mas que ninguém ousava tocar. Diziam que, há muito tempo, o lugar servirá como fábrica de espelhos, uma das maiores da região, até um incêndio misterioso consumir tudo e deixar apenas ruínas e fragmentos retorcidos de vidro escuro. Desde então, surgiram histórias sobre uma sombra refletida nas superfícies quebradas, uma figura humana, alta, de braços longos e rosto coberto por rachaduras que brilhavam como obsidiana. O povo o chamava de Homem do Vidro Negro, e juravam que ele aparecia quando alguém via o próprio reflexo em pedaços de espelho, especialmente à noite. Jonas, prático e descrente, achava tudo isso superstição. Até o dia em que o reflexo o olhou de volta e piscou. Tudo começou de forma sutil. Uma noite, enquanto fazia ronda, Jonas encontrou um espelho antigo encostado numa parede, coberto de fuligem. Decidiu limpá-lo por curiosidade, e quando passou o pano, viu seu rosto distorcido, mas com algo errado. O reflexo sorria, mesmo ele estando sério. Sentiu um arrepio subir pelas costas. Encostou o dedo na superfície, e o vidro estava quente, pulsante, como se respirasse. A luz do corredor piscou, e, por um segundo, a imagem refletida não era mais ele. Era um homem magro, de pele negra como carvão polido, com rachaduras brilhando em vermelho por todo o corpo. Jonas recuou, tropeçou e caiu. Quando olhou novamente, só o próprio reflexo estava lá. A partir daquela noite, os espelhos começaram a aparecer em lugares onde ele tinha certeza que não existiam antes, fragmentos pequenos, empoeirados, sempre voltados na direção dele. As coisas pioraram quando ele começou a ouvir o som de vidro estalando dentro das paredes. Como se algo se arrastasse por trás, tentando sair. No banheiro, o espelho do lavatório rachou sozinho. No reflexo das rachaduras, ele viu o olho do Homem do Vidro Negro se abrir, olhando diretamente para ele. Jonas tentou se convencer de que estava cansado, mas a paranoia crescia. Dormia mal, sonhava com o rosto sendo cortado, e acordava com pequenos arranhões na pele, como se lascas de vidro tivessem sido enfiadas sob a carne. Uma noite, enquanto dormia no posto, ouviu um som alto, barulho de espelhos quebrando em sequência, vindos de todos os cantos do galpão. Quando abriu os olhos, o reflexo dele estava em cada caco espalhado pelo chão, todos piscando ao mesmo tempo. Desesperado, Jonas tentou sair, mas as portas estavam trancadas por dentro, e cada janela refletia não o exterior, mas um corredor infinito, cheio de sombras se movendo lentamente. Ele gritou, quebrou os vidros com um pedaço de ferro, mas de cada estilhaço que caía, escorria uma substância preta, densa, como sangue misturado com cinzas. O ar ficou pesado, cheirando a queimado, e do meio da sala surgiu o som de passos. Lentos, arrastados. O Homem do Vidro Negro caminhava em direção a ele, saindo de dentro de um espelho rachado. Cada passo fazia o chão vibrar e o ar distorcer como calor sobre asfalto. Quando ele falou, sua voz soou como vidro trincando. Você me chamou, Jonas. Agora, vou te mostrar o que está do outro lado. Jonas correu, mas cada parede refletia o mesmo corredor, e não importava a direção, sempre acabava voltando ao mesmo ponto, o espelho inicial. A criatura o seguiu calmamente, espelhando seus movimentos, como se zombasse. Quando Jonas tentou quebrar o espelho final, o estilhaço voou e cortou seu rosto. O reflexo sangrou também, mas o sangue dele escorreu para dentro do vidro. A criatura abriu a boca, e Jonas viu dentro dela dezenas de rostos, todos os reflexos das pessoas que haviam olhado para aquele espelho antes. Gritando, ele tentou correr de novo, mas uma das mãos negras atravessou o vidro e agarrou seu pescoço. A pele de Jonas começou a rachar, e ele viu sua imagem sendo sugada, puxada, apagada. O último som que ouviu foi o estalo de vidro se partindo e sua própria voz ecoando do outro lado. Na manhã seguinte, os operários que vieram inspecionar o galpão o encontraram vazio. Tudo coberto por poeira e cacos. Apenas um espelho permaneceu intacto no centro da sala, brilhando sob a luz cinzenta. Quem se aproximava podia jurar que via Jonas dentro dele, parado, com o rosto colado no vidro, batendo desesperadamente. Mas se alguém olhasse por tempo demais, o reflexo sorria um sorriso largo, rachado, que parecia querer sair. Poucos dias depois, o galpão foi demolido. Mesmo assim, moradores da cidade dizem que, à noite, quando olham para espelhos antigos,
Às vezes veem o brilho avermelhado de rachaduras e um rosto observando em silêncio. O homem do vidro negro continua à espreita, esperando o próximo olhar demorado porque cada reflexo é uma porta, e nem todos os olhos que olham, voltam. Tudo começou quando a família Varela se mudou para uma casa antiga na zona rural de Ibitinga. O lugar era bonito, espaçoso e silencioso demais, pensava Clara, a filha mais velha. As paredes tinham rachaduras profundas e marcas de mãos antigas, como se alguém as tivesse pressionado com força por dentro. O corretor garantiu que era apenas um detalhe da umidade, mas à noite, quando o vento soprava, Clara jurava ouvir arranhões vindos de dentro das paredes. Parecia o som de alguém rastejando lento, compassado, como unhas riscando o reboco. No início, ela acreditava ser algum animal preso, até que, certa madrugada, acordou e viu algo se movendo na parede do quarto. Uma sombra fina, esguia, com braços e pernas longos demais para serem humanos, atravessando a superfície como se ela fosse líquida. Nos dias seguintes, Clara tentou ignorar, mas o som continuava. A mãe dela dizia que era imaginação, o pai falava em ratos, mas o barulho aumentava toda vez que o sol se punha. Uma noite, Clara resolveu gravar com o celular. Deixou o aparelho virado para a parede e fingiu dormir. Pela manhã, quando viu o vídeo, o sangue gelou. Às 3h14, algo saía parcialmente da parede, uma figura magra, sem olhos, com a pele acinzentada, parecendo feita de poeira. Caminhou sobre o teto, apoiando as mãos e pés como uma aranha, até parar ao lado da cama. Depois, inclinou a cabeça, e da fenda onde deveria haver uma boca, saiu um som baixo e arrastado. Achei você. O vídeo terminava com o rosto da criatura próximo à câmera, e Clara apagou o arquivo tremendo. Mas na noite seguinte, os passos voltaram agora, por todas as paredes da casa. A família começou a sentir os efeitos. O pai de Clara começou a ouvir vozes dentro das paredes, chamando seu nome em sussurros. A mãe, por sua vez, acordava com arranhões nos braços e uma sensação de estar sendo observada. Até o cachorro passou a latir para os cantos vazios, rosnando com o rabo entre as pernas. Quando Clara contou a um vizinho sobre o vídeo, ele empalideceu e contou que aquela casa já tinha sido abandonada por outra família. Todos desapareceram sem deixar rastros. Eles diziam que o mal estava nas paredes, murmurou o homem. Que ele não anda pelo chão. Naquela noite, Clara tentou dormir trancada, mas às 3h ouviu o som de alguém andando sobre o teto. O peso era leve, porém constante. Quando olhou para cima, viu a pintura se mover, como se algo rastejasse dentro. O pânico cresceu. As luzes começaram a piscar, e as rachaduras nas paredes pareciam se abrir mais a cada dia, revelando algo escuro lá dentro, pulsando. Certa madrugada, Clara ouviu um barulho vindo do quarto do irmão mais novo. Quando entrou, o menino estava de pé, de frente para a parede, tocando-a com a ponta dos dedos. Ele me chamou, sussurrou o garoto. Disse que quer brincar. Antes que ela pudesse reagir, uma mão cinzenta saiu da parede e agarrou o menino pelo pulso. Clara gritou e tentou puxá-lo, mas a força era absurda. Conseguiu libertar o irmão, mas um corte profundo ficou no braço dele, como se o reboco tivesse dentes. A família tentou sair da casa naquela manhã, mas todas as portas estavam emperradas, e as janelas, por mais que fossem quebradas, mostravam apenas escuridão do outro lado. Na última gravação feita pelo pai, um áudio de celular, dá para ouvir Clara chorando e dizendo que ele está nas paredes, no teto, no chão. O som de passos leves, como garras, ecoa em volta. Depois, o pai sussurra: ele não tem rosto, ele se molda ao formato do lugar, ele está nos observando de dentro. Um estalo alto interrompe a fala, seguido de gritos e algo se arrastando. Quando a polícia chegou dias depois, a casa estava completamente vazia. As paredes, porém, estavam cobertas por marcas de mãos grandes, pequenas, algumas deformadas, todas apontando para dentro. Nenhum corpo foi encontrado. Hoje, a casa está isolada, tomada pelo mato. Às vezes, quem passa por perto diz ouvir arranhões vindos das paredes, mesmo do lado de fora. Outros juram ver uma silhueta magra caminhando de cabeça para baixo, acompanhando quem se aproxima. Há quem diga que o som aumenta quando alguém toca o muro, como se algo sentisse o calor da pele e tentasse sair.
E nas noites mais frias, quando o vento sopra entre as rachaduras, ele sussurra de novo: achei você. Quem ouve esse chamado, dizem, começa a vê-lo nos cantos do quarto, rastejando pelas paredes, espiando pelo teto até o dia em que desaparece, deixando apenas marcas de mãos, apontando para dentro da escuridão. Porque aquele que anda nas paredes nunca foi um fantasma. Foi a própria casa, viva, faminta, e sempre à procura de alguém novo para chamar de lar. Durante o verão de 2016, o oceanógrafo brasileiro Henrique Prado foi designado para uma missão de monitoramento sonoro nas águas profundas da costa do Chile. A equipe buscava registrar sons submarinos incomuns, parte de um projeto internacional que estudava a propagação de ruídos em grandes profundidades. Mas nas primeiras gravações, algo chamou a atenção: um som grave, rítmico, como um lamento humano, vindo de mais de 12 mil metros abaixo da superfície, onde nenhuma criatura conhecida poderia existir. O som se repetia a cada madrugada, sempre na mesma frequência, e parecia formar uma espécie de padrão. Henrique ficou obcecado. Passava noites ouvindo os registros, ajustando filtros, tentando compreender. Até que, em uma das análises, percebeu que o som parecia responder aos ruídos feitos pela própria embarcação. Era como se algo lá embaixo estivesse ouvindo e devolvendo o chamado. Intrigado, Henrique convenceu a tripulação a lançar uma sonda com microfones mais potentes, para captar o ruído diretamente da origem. Na primeira noite, tudo parecia normal. Mas, por volta das 3 da manhã, os sensores começaram a registrar oscilações violentas. A água ao redor do navio borbulhava, e um dos cabos se rompeu com um estalo alto. O capitão ordenou que recolhessem os equipamentos, mas o próprio Henrique, hipnotizado, ficou à beira do convés, tentando ouvir melhor. Foi então que escutou não pelos alto-falantes, mas com os próprios ouvidos o mesmo som vindo das profundezas. Só que dessa vez, o ruído não era um lamento, era uma voz. Grave, lenta e claramente articulada. Henrique. A tripulação o encontrou ajoelhado, pálido, olhando fixamente para o mar. Ele jurava ter ouvido alguém chamando seu nome do fundo. Nos dias seguintes, o comportamento de Henrique mudou. Passou a evitar os colegas e passava horas no convés, encarando o oceano. Dizia que o som agora vinha até ele todas as noites, mesmo quando estavam a quilômetros da área inicial. Gravava tudo, mas os arquivos se corrompiam. Em uma das poucas gravações recuperadas, há um ruído constante, seguido por um sussurro quase imperceptível, que parece dizer: aprofunde-se, o som é o lar. Uma noite, o capitão acordou com o alarme de mergulho acionado. Alguém havia aberto a comporta inferior do navio. Quando chegaram lá, encontraram o macacão de Henrique jogado no chão, molhado, e marcas de mãos escorregadias levando até a escotilha. Nenhum corpo foi visto no mar, mas o sonar registrou uma grande movimentação logo abaixo da embarcação, como se algo tivesse subido e depois mergulhado novamente. 3 dias depois, as gravações automáticas do navio captaram algo impossível: o mesmo som grave, agora vindo de dentro da embarcação. O eco percorria os corredores metálicos, como se houvesse água em todos os lados. Um dos tripulantes relatou ter visto uma sombra se movendo pelo compartimento técnico, uma figura humana, porém distorcida, com a pele pálida e os olhos completamente negros. Quando a equipe verificou o tanque de pressurização, encontrou as paredes cobertas por uma substância viscosa, fria, e o microfone de Henrique, ainda ligado, emitindo som contínuo das profundezas. Ele voltou, disse o capitão em seu relatório final. Mas não é mais ele. Meses depois, o navio foi encontrado à deriva, sem tripulação. As cabines estavam intactas, mas todas as janelas e espelhos haviam sido cobertos com panos, como se alguém tentasse impedir o reflexo de algo. No diário de bordo, uma anotação perturbadora: o som não vem do fundo, ele sobe. Peritos que analisaram os equipamentos de áudio afirmaram que, nas últimas horas gravadas, há um segundo som acompanhando o ruído principal, batidas, como de algo enorme tocando o casco por dentro, intercaladas por sussurros. A análise de espectro revelou um detalhe ainda mais assustador. A voz repetia, em sequência, o nome de todos os tripulantes desaparecidos, um por um. Até hoje, pesquisadores afirmam captar, de tempos em tempos, o mesmo som nas águas profundas do Pacífico. É conhecido entre cientistas como Lamento de Prado, em homenagem ao oceanógrafo desaparecido.
Quem ouve as gravações diz sentir uma pressão na cabeça, como se o corpo inteiro fosse arrastado para baixo. Alguns relatam pesadelos com o fundo do mar, outros juram ouvir seu próprio nome vindo do escuro. Nenhum equipamento resistiu por mais de 3 dias gravando naquela área. Todos quebram, estouram ou simplesmente desaparecem. E, às vezes, quando mergulhadores descem mais do que deveriam, dizem que o som muda, tornando-se uma canção suave, quase humana, que os convida a afundar mais um pouco. Ninguém que atendeu ao chamado voltou para contar o que viu. Mas há quem jure ter ouvido, do fundo, uma última frase: o som é o lar. Numa estrada rural esquecida do interior de Minas, motoristas começaram a relatar o mesmo fenômeno. Uma casa que aparecia e desaparecia entre as curvas, sempre em noites de neblina espessa. Alguns diziam que ela surgia onde antes só havia pasto, e que suas janelas estavam sempre acesas, revelando sombras se movendo lá dentro. O primeiro a registrar o acontecimento foi o caminhoneiro Álvaro Souza, que viajava à noite para economizar tempo. Ele jurou que, numa curva próxima ao quilômetro 27, viu uma casa branca, de 2 andares, com uma varanda iluminada e uma mulher parada no portão. Quando ele passou, a mulher acenou devagar. No retrovisor, segundos depois, a casa já não existia. No lugar, apenas mato e escuridão. Álvaro tentou convencer os colegas de estrada, mas todos riram até que uma semana depois, outro caminhoneiro, Júlio, desapareceu exatamente naquele ponto. Dias depois, o caminhão de Júlio foi encontrado encostado no acostamento, motor ainda quente, faróis acesos. O rádio transmitia estática, e o para-brisa estava coberto por uma fina camada de poeira branca, com marcas de dedos desenhadas por dentro. A polícia assumiu que ele fugira, mas Álvaro sabia que algo estava errado. Voltou à estrada com uma câmera, decidido a gravar a tal casa. À meia-noite, a neblina desceu como um véu, e ele reduziu a velocidade. Foi então que viu as luzes de novo. A casa estava ali perfeita, sólida, como se sempre tivesse existido. Uma mulher na varanda, a mesma do relato anterior, o observava. Ele parou o caminhão, pegou a câmera e começou a filmar. Mas, ao olhar pelo visor, percebeu que a casa não aparecia na gravação. Só o campo vazio, enquanto, a olho nu, ela continuava diante dele. De dentro da casa, um som começou algo como um canto, suave e repetitivo. A mulher acenou outra vez, e a porta se abriu lentamente. Álvaro deu alguns passos à frente, hipnotizado. A estrada parecia ter sumido, havia apenas neblina e aquele casarão respirando luz. Quando ele cruzou o portão, a temperatura despencou. O ar ficou denso, e o chão sob seus pés parecia pulsar. A mulher entrou e o convidou com um gesto. Ele seguiu, tremendo. Lá dentro, o relógio da parede marcava 3h13, e o ponteiro não se movia. Os móveis pareciam cobertos por um véu de pó vivo, que subia e descia como se respirasse. As paredes, úmidas, tinham marcas de mãos viradas para baixo. E, ao fundo do corredor, havia retratos, dezenas deles, mostrando pessoas que Álvaro nunca vira, mas que pareciam estar olhando para fora da pintura, como se percebessem sua presença. A mulher sorriu, mas o sorriso era errado, largo demais, imóvel. Então, ela falou: "Você viu minha casa. Agora precisa ficar." Antes que Álvaro reagisse, algo começou a se mover pelas paredes. Rostos se formavam no reboco, empurrando a superfície como se tentassem sair. Ele correu para a porta, mas ela já não estava lá. No lugar, um corredor sem fim, cheio de portas idênticas, todas fechadas. Cada uma batia sozinha, em ritmos diferentes. De dentro de uma delas, ele ouviu Júlio, o amigo desaparecido, chamando por ajuda. "Álvaro, não entra, ela não é uma casa." As luzes começaram a piscar, e o chão tremeu. Uma das portas se abriu sozinha, revelando uma sala cheia de corpos, presos às paredes como parte da estrutura, olhos abertos, bocas coladas à madeira. O desespero tomou conta. Álvaro tentou arrombar uma janela, mas do lado de fora não havia nada, só uma névoa densa que parecia viva, movendo-se como água. Quando ele encostou na parede, sentiu que ela estava quente, quase pulsando como carne. Atrás dele, a mulher começou a cantar novamente. A voz dela ecoava,
repetindo palavras incompreensíveis, e as luzes se apagaram. Álvaro correu pelo corredor, mas quanto mais corria, mais o chão se esticava, como se a casa crescesse para mantê-lo dentro. Em um espelho antigo, ele viu o próprio reflexo, mas atrás dele, no reflexo, havia dezenas de figuras humanas olhando em silêncio. Quando se virou, o corredor estava vazio. A casa parecia respirar. Um som baixo, semelhante a um coração batendo, preenchia o ar. E então, uma voz masculina sussurrou em seu ouvido: "Agora você faz parte dela." Na manhã seguinte, motoristas que passavam pela estrada encontraram o caminhão de Álvaro parado no mesmo ponto onde o de Júlio fora achado. Dentro da cabine, apenas o celular dele, gravando. No vídeo, dá para ver a neblina, e no fundo, vagamente, a silhueta de uma casa acesa. À medida que o vídeo avança, o som de um canto suave preenche o áudio, até que, aos poucos, rostos começam a surgir na neblina, dezenas, olhando diretamente para a câmera. Então o vídeo corta. Até hoje, moradores afirmam que, em noites muito frias, a casa ainda aparece, sempre no mesmo lugar, esperando o próximo olhar curioso. Alguns dizem que ela é viva, uma entidade que se constrói com os corpos daqueles que a veem. Outros acreditam que ela é um portal, um reflexo de algo que o mundo humano não deveria enxergar. Mas todos concordam em uma coisa: se você estiver dirigindo à noite e vir uma casa acesa onde antes não havia nada, não olhe duas vezes. Na pequena cidade de Arroio Escuro, as pessoas começaram a desaparecer sem deixar rastros. Nenhum corpo era encontrado, nenhuma gota de sangue, nada. Só um detalhe incomodava os investigadores. Em todas as casas onde alguém sumia, os vizinhos relatavam ouvir gritos, seguidos de um silêncio tão profundo que parecia engolir o som do mundo. Um dos policiais, Marcos, começou a investigar por conta própria. Ele descobriu uma velha lenda local sobre um ser conhecido como o Homem do Eco, uma criatura invisível que se alimentava da voz das pessoas até que restasse apenas o vazio. A lenda dizia que, quando o eco da sua própria voz respondia de volta durante a noite, era porque ele já te tinha encontrado. Marcos não acreditava nessas histórias, mas naquela semana algo começou a acontecer com ele. Certa madrugada, ao atender uma ligação sem identificação, ouviu apenas o som da sua própria voz sendo repetida, ligeiramente atrasada, como se alguém do outro lado estivesse imitando com perfeição. Primeiro achou que era trote, mas a imitação começou a repetir palavras que ele ainda nem tinha dito. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouviu sussurros dentro do próprio quarto. A sua própria voz, repetindo frases aleatórias que ele havia dito ao longo do dia. Era como se houvesse um gravador dentro de suas paredes. No dia seguinte, decidiu visitar o antigo casarão abandonado no alto da colina, onde muitos acreditavam que o Homem do Eco vivia. A estrutura parecia viva, o ar dentro era espesso, e cada passo que dava ecoava de forma diferente, como se o som fosse sugado pelas paredes. Subindo as escadas, Marcos ouviu alguém chamando seu nome. A voz era dele, idêntica, mas com um tom frio, quase sem emoção. "Marcos, vem me ver", dizia o chamado. Ele tentou fugir, mas a voz o seguiu, repetindo suas respirações, seus gemidos, seus pensamentos. Cada palavra dita voltava em dobro, mas com um peso diferente, distorcido, cheio de malícia. Na sala principal, encontrou um espelho gigantesco, empoeirado, onde seu reflexo se movia com atraso. Ele mexeu a cabeça, o reflexo demorou um segundo para acompanhá-lo. De repente, o reflexo começou a sorrir, mesmo sem que ele o fizesse. "Você fala demais, Marcos. Sua voz é deliciosa", disse o reflexo, e naquele momento, Marcos percebeu que o som da sua respiração estava desaparecendo. Tentou gritar, mas nenhum som saiu. O reflexo abriu a boca e começou a respirar por ele, sugando o ar, as palavras, a alma. Marcos caiu no chão, sufocado, enquanto o reflexo observava e imitava cada movimento com perfeição demoníaca. Dias depois, o desaparecimento do policial se tornou mais um mistério entre tantos. No entanto, naquela mesma semana, o povoado inteiro começou a ouvir uma nova voz ecoando nas madrugadas. Era a de Marcos, pedindo ajuda, misturada a outras dezenas de vozes que pareciam vindas de outro lugar. Algumas pessoas disseram que, ao atender o telefone durante a noite, ouviam sua própria voz do outro lado,
pedindo para que ficassem em silêncio, e se insistissem em falar, o eco engolia o som, e o número desaparecia da lista de contatos para sempre. Hoje, há quem diga que o homem do eco não é mais apenas uma criatura, mas um conjunto das almas que ele devorou. Cada voz consumida torna-se parte dele, repetindo-se eternamente num coro infernal. Por isso, em Arroio Escuro, ninguém fala sozinho, ninguém repete palavras em voz alta, e ninguém responde quando ouve o próprio nome vindo do escuro. Porque se o eco te responder, é tarde demais, ele já te ouviu, e logo vai querer te calar. Quando Ana se mudou para o novo apartamento, acreditou ter encontrado o lar perfeito, silencioso, espaçoso e com uma vista linda da cidade. Mas na primeira noite, enquanto arrumava as caixas, ouviu um som estranho vindo da parede do quarto. Era um choro. Baixo, abafado, como o de uma criança tentando chamar pela mãe sem ser ouvida. Ela encostou o ouvido na parede e percebeu que o som vinha de dentro, não do apartamento vizinho. Tentou ignorar, dizendo a si mesma que talvez fosse apenas encanamento velho ou vento preso nas frestas, mas o choro persistiu. Pior, acompanhava o ritmo da respiração dela. Quando Ana prendia o ar, o som parava. Quando voltava a respirar, o choro recomeçava como se o que estivesse lá dentro dependesse dela para continuar vivo. Nos dias seguintes, o som foi ficando mais nítido. O choro se transformou em murmúrios, e os murmúrios, em frases. "Me tira daqui", sussurrava a voz. "Tá escuro aqui dentro." Ana, tomada pelo medo, começou a dormir na sala, mas mesmo lá o som a seguia. Às vezes, o pranto ecoava pelas tomadas, pelos canos, pelas rachaduras. A voz parecia se mover pelas entranhas do prédio. Certa manhã, chamou o zelador, que riu da situação. "Essas paredes são antigas, fazem barulho mesmo", disse ele, sem sequer entrar no apartamento. Mas antes de sair, olhou para o teto e comentou baixinho: "Esse andar já deu problema antes", e foi embora sem explicar o que quis dizer. Numa noite de insônia, Ana decidiu gravar o som. Deixou o celular encostado na parede e, pela manhã, ouviu o áudio. O que estava ali não era apenas um choro, era uma conversa. Uma voz infantil e uma adulta, como mãe e filho. A criança chorava, e a mulher dizia: "Fica quieto, eles ainda estão aqui." Logo depois, um barulho forte, como pancadas, e o áudio terminava com o mesmo sussurro: "Me tira daqui." Tremendo, Ana procurou nos registros do prédio e descobriu que, anos antes, uma mãe havia desaparecido com um filho pequeno no mesmo apartamento. O caso nunca fora resolvido, e ninguém mais quis morar ali até ela. Determinada a entender o que havia por trás daquelas vozes, Ana começou a bater na parede, chamando pelo menino. "Você está aí?" perguntou. A resposta veio imediata, 3 batidas, e então o choro recomeçou, mais forte, mais próximo. Dias depois, o reboco da parede começou a se soltar, formando pequenas rachaduras que pareciam pulsar. Certa madrugada, acordou com o som de unhas arranhando por dentro da parede, seguidas de risadinhas infantis. Quando acendeu a luz, notou pequenas marcas, como se mãos minúsculas estivessem tentando abrir caminho pelo gesso. O desespero tomou conta, mas, ao tentar sair de casa, a porta não abria. Algo a trancava lá dentro. Ela começou a ouvir passos no corredor, mesmo estando sozinha. A cada batida, o choro se transformava em gritos, e o ar do quarto ficava pesado, úmido, com cheiro de mofo e ferro. As paredes começaram a inchar, como se algo empurrasse de dentro para fora. Ana recuou, chorando, e viu um pequeno buraco se formar bem à sua frente. De dentro dele, saiu um fio de cabelo, depois outro e então um olho. O olho de uma criança. "Você prometeu que ia me tirar daqui", disse a voz, agora não mais abafada, mas ecoando livremente dentro do quarto. Ana desapareceu naquela noite. Quando a polícia arrombou a porta, encontrou o apartamento vazio, exceto por uma nova parede recém-fechada com gesso úmido. E, bem no meio, marcas de mãos, pequenas e grandes, como se alguém tivesse tentado sair dali. Desde então, o novo morador relata ouvir choros durante a madrugada, sempre começando com a voz de uma mulher dizendo: "Eu só queria dormir em paz." Mas o mais assustador é que agora são 2 vozes chorando e ambas parecem reconhecer o som da sua respiração.
Lucas sempre teve medo do próprio reflexo. Desde criança, sentia algo de errado ao se encarar por muito tempo. Sua mãe dizia que ele era apenas impressionável, mas ele jurava ver movimentos estranhos no espelho, pequenos atrasos, sorrisos que não dava, olhares que pareciam vir de outro ser. Anos depois, já adulto, se mudou para uma velha casa herdada do avô, um antiquário que colecionava espelhos de várias épocas. O quarto principal era coberto deles. Havia um em cada parede, e um enorme espelho oval em frente à cama, com moldura dourada e rachaduras que pareciam formar olhos. Na primeira noite, enquanto se trocava, Lucas viu algo que o fez gelar. O reflexo piscou um segundo depois dele, mas com o olho errado. Nos dias seguintes, o fenômeno se intensificou. O reflexo começou a agir de forma autônoma. Enquanto Lucas comia, o reflexo observava, imóvel, com um leve sorriso. Certa madrugada, ele acordou com a sensação de ser observado e viu o reflexo de si mesmo em pé, no espelho, olhando, mesmo que ele ainda estivesse deitado. Assustado, cobriu o espelho com um lençol, mas ao amanhecer, o pano estava no chão, e o vidro, limpo como se alguém tivesse passado a mão. Foi então que reparou algo ainda mais aterrorizante. O reflexo agora usava uma camisa diferente da dele, manchada de algo escuro. Desesperado, tentou se livrar do espelho, mas ele parecia preso à parede, como se fosse parte da estrutura. Chamou um pedreiro, mas o homem recusou o trabalho. Esse espelho não é normal, murmurou, olhando com medo para o reflexo distorcido. Lucas, sem opções, quebrou o vidro com um martelo, mas, em vez de estilhaços, o espelho liberou um som agudo, quase como um grito humano. De dentro das rachaduras, escorreu um líquido preto e espesso, com cheiro de ferro e podridão. À medida que o líquido tocava o chão, o reflexo começou a se mover por conta própria, como se tentasse sair dali. Naquela noite, Lucas acordou com passos vindos do banheiro. Foi até lá e viu algo que o fez recuar. O espelho do banheiro mostrava seu quarto, e nele, o reflexo estava de pé, observando a cama vazia. Quando ele se virou, nada estava ali. O reflexo o encarava de dentro do espelho, com olhos fundos e pele pálida demais. "Você demorou", disse a cópia, com uma voz rouca, metálica. Lucas recuou, e a criatura no espelho encostou a mão no vidro e a superfície começou a se mover como água. Antes que pudesse reagir, o braço do reflexo atravessou o espelho e agarrou seu pulso, frio como gelo. Lucas tentou gritar, mas o som morreu em sua garganta. A criatura começou a puxá-lo, lentamente, para dentro do espelho. Sua pele começou a ficar pálida, o corpo perdendo calor, e tudo ao redor se distorcia como se a casa estivesse derretendo. Ele lutou, chutou, tentou se soltar, mas era tarde. O último que viu foi seu próprio rosto, sorrindo de forma grotesca, do outro lado. Quando os vizinhos ouviram o barulho e entraram na casa, encontraram o espelho inteiro novamente, refletindo o quarto vazio, e Lucas havia desaparecido. Dias depois, o imóvel foi vendido. A nova moradora, uma mulher chamada Marina, percebeu que o espelho parecia mais nítido do que nunca, com o reflexo se movendo em perfeita sincronia. Até que, certa noite, enquanto escovava os dentes, notou que o reflexo não a acompanhava mais. No espelho, Lucas sorria atrás dela, parado, esperando. E quando ela se virou, o quarto estava vazio. Desde então, dizem que o espelho do quarto principal guarda não apenas reflexos, mas almas. E quem ousar se encarar por tempo demais pode acabar vendo o que realmente vive do outro lado.